privilégio, né, irmãos? Temos a oportunidade de cultuarmos ao nosso grande Deus, o nosso Rei soberano, e nós hoje teremos mais uma oportunidade dada por Ele, de poder compartilhar da palavra do Senhor, na sequência desse livro desafiador para as nossas vidas, que é esse livro de Hebreus. E eu espero que nessa noite o teu coração, tua mente, seja consolada em Cristo Jesus, e que você possa sair para uma semana encorajado pela palavra dEle. Então convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, no livro de Hebreus, capítulo 6. Livro de Hebreus, capítulo 6, a exposição se dará dos versículos 13 ao 20. E peço que você conserve sua Bíblia aberta, para que possamos todos acompanhar a leitura da palavra do nosso Deus durante a exposição. Hebreus, capítulo 6, a partir do 13. Assim nos diz a santa palavra do nosso Deus. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos nesse instante, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Santíssimo Deus, a Tua palavra, ó Deus, ela inunda o nosso coração. A Tua palavra, ela nos traz consolo, conforto, ela nos instrui, ela nos adverte. E, ó Pai, nós já tendo lido a Tua palavra, que o Senhor venha, ó Deus, a comunicar, ó Deus, através do Teu servo, a Tua palavra, e que os Teus filhos e filhas que estão aqui diante da Tua presença, venham estar atentos, ó Deus, a ouvir a Tua voz. Que o Senhor venha ministrar particularmente, ó Deus, na vida de cada um dos seus filhos e filhas, lhes trazendo encorajamento, força necessária para viverem uma vida de maneira agradável e segura na Tua presença. É isso, ó Deus, é essa a nossa oração, clamando a Tua misericórdia, a Tua bondade sobre as nossas vidas. E é no nome do Teu Santo Filho, nosso Salvador, nosso Redentor, é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, quando estava preparando o sermão, me lembrei de uma propaganda bem antiga que revela um pouco a nossa idade, né? Ali, meados dos anos 90, uma propaganda da Sempre Toshiba, videocassete ainda. Alguns aqui nem sabem o que é videocassete, né? Videocassete. E a propaganda ela é bem interessante, porque tinha uma cena de um provável chinês, né, um asiático, e ele falando espanhol, né? E ele fala, não, esse videocassete não precisa de garantia, né? Ele falava, la garantia soy yo, né? E quando você entra na Feira dos Importados aqui em Brasília, você tem essa mesma sensação dessa propaganda. Você vai lá, você compra uma coisa ali com o chinês, você pergunta, tem garantia? Né? Internamente ele sorri, e você já sabe o que ele pensa em espanhol, né? La garantia soy yo. E isso me fez pensar, meus irmãos, na relação com o nosso texto de hoje. Me fez pensar, qual é a nossa segurança? Qual é a garantia que nós temos da fé cristã? Muitas vezes nos perguntamos, será que nos arrependeremos um dia de seguir a Jesus Cristo? Será que Deus realmente vai manter a sua promessa? O grande problema do tempo que vivemos é que muitos falsos mestres têm se colocado eles próprios como garantia. Eles dizem às suas ovelhas, a garantia sou eu. Não existe uma outra garantia, eles servem de garantia. Nós temos falsos apóstolos, falsos mestres, que servem de garantia pelas próprias teologias que
andam pregando. Mas no nosso texto de hoje, o autor quis direcionar o pensamento dos ouvintes originais, e obviamente o nosso pensamento hoje, a segurança que nós temos na fé em Cristo Jesus e a segurança que essa fé nos traz. As promessas de Deus, elas são imutáveis, pois o próprio Deus é o garantidor delas. Crer em Jesus nunca é dar um salto no escuro, pelo contrário, nós temos a nossa fé em um firme e sólido fundamento, infalível. E dessa forma o nosso texto trabalha hoje com a seguinte ideia: a nossa alma, ela repousa tranquila no fato de que a garantia do cumprimento das promessas é o próprio Deus que é imutável. E assim nós vamos trabalhar em duas ideias que o texto nos divide. A primeira delas vai ser do versículo 13 ao 18. E diz assim: não desanime, meu irmão e minha irmã. As promessas de Deus, elas são confiáveis. O autor, meus irmãos, até esse texto aqui, ele vem construindo uma argumentação muito sólida. E nas duas últimas pregações, nós vimos de maneira resumida aqui uma advertência sobre as terríveis consequências de nos afastarmos de Deus. E depois, uma exortação para prosseguirmos até o fim da jornada, com fé em Jesus Cristo. Mas ele agora vai recomendar aos ouvintes e a nós aquela fé perseverante com duas ilustrações, e será o foco das duas divisões que nós veremos. Na primeira ilustração, ele apresenta um personagem muito importante da história do povo de Israel, e obviamente para nós também. Na segunda ilustração, através de um exemplo náutico, ele nos apresentará uma verdade preciosa sobre o nosso Salvador Jesus Cristo. O exemplo, meus irmãos, de homens e mulheres fiéis que vieram antes de nós, cuja firmeza e fidelidade a Cristo serve como testemunho a nós, será ampliado nos famosos Salão dos Heróis da Fé, no capítulo 11. Ele disse no verso 12 que seu desejo era que eles se tornassem imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Logo no versículo 12, antes de entrar no nosso texto, ele disse isso. Agora ele coloca diante daqueles ouvintes originais o exemplo de tal pessoa para a sua imitação. E você pode perguntar, mas quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa importante que ele traz à tona para nos ensinar e para ensinar aquele povo? E que fazia muita diferença para aquele povo. E o exemplo é nada mais, nada menos que o patriarca Abraão, que viveu há cerca de 4.000 anos no nosso tempo, mais ou menos 4.000 anos. Abraão é uma figura central do Antigo Testamento. A sua história ela abrange 14 capítulos do livro de Gênesis, do capítulo 12 ao capítulo 25. Foi com Abraão que Deus estabeleceu a sua aliança. E foi a Abraão que Deus fez as promessas nas quais nós, cristãos, encontramos a nossa esperança. E é por isso que Abraão é chamado de nosso pai na fé, em Romanos 4:11. Tanto em Romanos como em Gálatas, o apóstolo Paulo faz a conexão mais forte entre a experiência de Abraão e a nossa salvação hoje. Gálatas 3:29 nos diz: se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Portanto, esse é um exemplo e um precedente muito importante para as nossas vidas hoje. E leia já logo no versículo 3 o que o autor nos traz aqui. Acompanhe na sua Bíblia. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Meus irmãos, nós vemos que Deus fez uma promessa maravilhosa a Abraão. Está implícito que se a promessa é de Deus, feita por Deus, todos nós podemos confiar. Abraão podia confiar. Mas Deus, ele ainda se digna a colocar uma garantia para a sua própria promessa. E não havia ninguém superior do que o próprio Deus, por quem Deus pudesse jurar. Então Deus, ele jura, ele coloca o seu próprio nome em jogo. Mais ou menos assim: então, certo como eu vivo e sou Deus, eu cumprirei a promessa ao meu servo Abraão, a sua descendência. Ele literalmente está colocando aqui o caráter dele em jogo. Mas qual era essa promessa? O versículo 14, ele traz de maneira muito resumida essa promessa. Ele diz assim, o versículo 14, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. A referência aqui, a versão estendida dessa fala aqui é Gênesis 22:17, que diz: que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas nos céus, e como a areia da praia do mar.
a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Você pode pensar, tudo bem, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas humanamente falando, na história de Abraão havia algumas dificuldades. E isso acontece também nas nossas vidas. Deus nos promete algumas coisas e no caminho da promessa há algumas dificuldades. E veja as dificuldades que tinha aqui na vida de Abraão. Dificuldade número 1, para que essa promessa seja cumprida. A promessa era uma descendência numerosa, mas começa com sua esposa em casa. Sua esposa era estéril e idosa, como ele já era idoso. Então nós temos aí 2 enormes dificuldades para que essa promessa pudesse ser cumprida. Mas se não bastasse, tem a dificuldade número 2. Depois de um momento de fraqueza de fé e teimosia do coração de Abraão, ele toma uma concubina e tem um filho com ela chamado Ismael. Mas esse filho é rejeitado por Deus, não é ele. Não é ele o filho da promessa. Abraão poderia ter pensado, não vai dar. Mas a história segue. E o Senhor continua afirmando, você vai ser pai de uma grande nação. E uma nação numerosa. E não vai ser desse. Vai ser do teu próprio filho. E de repente vem esse filho. Isaac, o filho da promessa. Você pensa, agora acabou. Agora é desfrutar, criar Isaac. E está tudo bem, a promessa vai ser cumprida. Mas não, aí vem a dificuldade número 3. Deus pediu que ele oferecesse o seu filho em sacrifício. Não parece contraditório? Parece estranho, não parece? Deus fala, eu vou te dar um filho, e através desse filho você vai ser pai de numerosas nações. Mas aí o Senhor fala assim, me dá esse filho, esse que eu te prometi, me dá ele. E nós sabemos o que Abraão fez. Abraão pegou, levou esse filho. E a história é muito emblemática e emocionante. Porque o filho chega para o pai e fala, pai, eu estou vendo tudo aqui. O filho já era acostumado, já sabia que o pai sacrificava. Pai, mas eu estou vendo tudo aqui, mas não estou vendo o sacrifício. E Abraão olha para ele e fala, Deus proverá para si, meu filho, o sacrifício. E ele continua. Eu imagino a dificuldade desse homem, um homem como nós, subindo, sem saber, mas confiando em Deus. Mas sem saber o que aconteceria. Deus poderia, de fato. Deus poderia fazer com que ele matasse seu filho, e, por exemplo, Deus poderia ressuscitar esse filho. Mas não é isso que acontece. E alguma indagação surge. Será que ele seria reprovado no teste? Não, Senhor, isso aqui é demais para mim. O Senhor me promete um filho, e agora o Senhor pede que eu o mate? Não vai dar. Mas não é isso que acontece. Abraão não sucumbe a essa pressão. Ele continua confiando, crendo, adorando, amando o Senhor. E qual é o fim? No último instante, quando ele levanta o seu cutelo para imolar o seu filho, o Senhor fala, basta. Agora sei que temes a mim. Olha para trás e tem um cordeiro no arbusto. Pega ele e coloca no lugar do seu filho. Deus poupa a vida de Isaac. A promessa continua de pé, porque Deus é bom. Ele provê um substituto para morrer em seu lugar, e nós sabemos o que anos depois isso significaria para nós. Então Isaac tem filhos, Esaú e Jacó. Com isso a promessa estava prestes a ser cumprida. Agora ele tem filhos, não apenas física, mas espiritualmente. E meus irmãos, muito mais importante do que a descendência física de Abraão, como pai dos judeus, está no fato da paternidade espiritual de Abraão. É muito mais importante. E Paulo trabalha muito nessa ideia. Não só dos judeus que creram, mas de todos nós hoje que cremos no nome do Filho de Deus, pela fé em Jesus Cristo. E por que, meus irmãos, nós devemos ter Abraão como exemplo? À luz do que lemos, o versículo 15 nos explica isso. Leia aí na sua Bíblia. Fala assim, e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Ela resume bem a história da vida de Abraão. Paciência. Esperar. Um homem idoso teve filho. E não só teve um filho, filho da promessa. E através desse filho, numerosas nações vieram depois disso. Ele creu, ele esperou com paciência. Ele creu apesar de todas as dificuldades humanamente intransponíveis, ele creu.
ele permaneceu confiando com fé. E é assim que uma pessoa recebe o que foi prometido por Deus, com fé, com confiança nas promessas de Deus. Você crê, meu irmão e minha irmã, que Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu? Você tem esperado pacientemente pelo cumprimento de suas promessas? O que você faz para nutrir uma fé saudável em um mundo confuso como o nosso? Hoje em dia nós temos o evangelho tabajara, cujo falso profeta sempre diz, la garantia sou eu. E você tem caído na astúcia do inimigo? Meus irmãos, meia-verdade não se configura uma verdade bíblica. E o problema é que há muitas meias-verdades sendo ditas por aí. Mas você precisa de estar apegado às promessas verdadeiras, confiáveis, do próprio Deus, aquilo que sai da boca do próprio Deus. Não basta um ser humano garantir para você, estou dando a garantia, estou colocando meu nome em jogo. Deus precisa validar isso. E nós vemos Ele validando aquilo que está escrito na sua palavra. Muitas vezes você se chateia com Deus, eu sei disso. Porque acontece comigo também. Pois você espera de Deus o que Ele não prometeu. Você quer ser rico, você fala que não, mas você quer sim. Você gostaria sim. Você olha a fortuna dos milionários, bilionários e fala, seria muito legal. Imagina, fortuna do Zuckerberg, parece que não tem nada impossível para ele. Ele pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Consegue comprar, você compra uma casa, ele compra uma ilha inteira. Parece que não há nada impossível para esse homem. E você quer ser rico também, mas Deus não te prometeu que você seria rico. Você quer ser famoso, não quer? Você olha a vida dos jogadores. E quem não sonhou, né, como diz a música, quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Dos homens, né? Boa parte deles, obviamente, vou colocar todos, mas estamos no Brasil, a maioria sim sonhou em ser um jogador de futebol. Por trás disso, o que está? A vontade de ser famoso. Muitas pessoas em volta. Poder de compra. Ou você apenas quer ser reconhecido no seu trabalho, profissionalmente. Você quer ser alguém de relevância no meio profissional. Você quer ser relevante socialmente. Você quer fazer a diferença para as pessoas. Você quer ser influente culturalmente. Você quer produzir cultura para o mundo. Ou você simplesmente quer levar uma vida em que você consiga controlar tudo. Em que tudo esteja minuciosamente planejado e dentro de um controle. Mas isso não acontece na maioria das vezes. E o que acontece? Você desanima. Fala, Senhor. Mas sabe qual é o problema? Deus não te prometeu isso. Você está indo em algo que você projetou no seu coração. E você colocou esse sonho para Deus. Mas não quer dizer que Deus tem a obrigação de cumpri-lo. É óbvio que essas coisas estão nas mãos de Deus, Ele pode dar a quem Ele quer. Mas não é aquilo que Ele promete. A história de Abraão, portanto, ela nos traz um grande encorajamento para seguir crendo no Deus que merece toda a nossa confiança. Lá na frente, em Hebreus, ainda será exposto, mas eu já vou trazer aqui para os irmãos, no capítulo 10, o verso 23 diz, guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E agora, meus irmãos, leiamos aí os versos 16 e 17 na Sagrada Escritura. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Meus irmãos, Deus destacou a firmeza, a confiabilidade da promessa mediante um juramento. Nós sabemos que entre os homens, um juramento coloca a aliança além de qualquer disputa. Assim, Deus enfatiza a veracidade de suas palavras através da sua autoridade e da integridade de Deus. Hoje em dia, meus irmãos, os juramentos, eles, de tão quebrados, eles têm caído em desuso. As pessoas normatizaram a quebra de um juramento, a tal ponto de não mais se disporem a fazer juramentos. E os poucos juramentos que ainda são feitos são vistos sob desconfiança. Basta você chegar para um agente financeiro e dizer assim para ele, olha, eu vou pegar um dinheiro emprestado e eu juro aqui diante de você, diante de Deus, que eu vou te pagar. Ele vai falar, ok, mas vamos assinar um contrato. Não vai aceitar. Aquilo que você falar, hoje em dia,
vai ter pouca ou nenhuma importância para ele. Ele vai querer fazer com que você assine um documento e leve no cartório para autenticar a sua assinatura. Entre os seres humanos, e não deveria ser assim, é compreensível a desconfiança, porque nós somos pecadores. É compreensível termos desconfiança. Mas por que Deus, sendo Deus, haveria de jurar? Você já pensou nisso? Por que Deus precisava de jurar? Deus é o ser supremo do universo. Por que ele jurou? Quem tem a capacidade de colocar Deus em xeque, de falar assim, Deus, não está cumprindo não, hein? Quem pode apontar o dedo e cobrar a Deus? E um comentarista diz uma coisa interessante sobre isso. Essa é uma condescendência surpreendente de Deus. Deus não precisa jurar. Nos evangelhos, por exemplo, Jesus castigou os judeus de sua época que usaram juramentos, porque a sua palavra não era confiável, lá em Mateus 5, 33, 37. Deus não precisa de juramentos, porque ele é infalivelmente confiável. E, no entanto, aqui ele fez um juramento para acomodar a fraqueza da nossa fé. Ele jurou por si mesmo, para que Abraão não fosse vítima da dúvida ou da incredulidade novamente. A Escritura diz, meus irmãos, que Deus, quando quis mostrar mais firmemente, está no verso 17, aos herdeiros da promessa. Quem são esses herdeiros da promessa, meus irmãos? Os ouvintes originais e, obviamente, a nós hoje. A imutabilidade do seu propósito, então ele se interpôs com o juramento. Quando nos deparamos com tamanha credibilidade e segurança da promessa, é possível, a partir daí, suportar com paciência as dificuldades, sabendo que haja o que houver, ela será cumprida. Foi assim que Abraão perseverou. Diante de todas as dificuldades, crendo, tendo paciência, tendo confiança na credibilidade da palavra de Deus, ele persevera. Veja aí no versículo 18, a sequência do texto. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos, nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Meus irmãos, as duas coisas imutáveis aqui são a promessa de Deus e o seu juramento solene. Simplesmente é impossível que Deus minta em qualquer uma dessas coisas. O enfático texto de Números 23, 19 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás, para que se arrependa. Porventura tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Meus irmãos, essa promessa de Deus, ela é inviolável, assegurada por um julgamento, por um juramento, duas coisas imutáveis. E é o fundamento da nossa própria segurança, da nossa esperança. Como se dá isso, meus irmãos, se a promessa foi feita a Abraão há tanto tempo? Você pode se perguntar. Mas tem muito tempo, há mais de 4.000 anos. Isso está em vigor hoje? A resposta é simples, porém profunda. Enquanto Abraão foi o destinatário dessa promessa maravilhosa, nós somos os seus objetos. Meus irmãos, Deus, quando levou Abraão para fora da tenda e pediu para que ele olhasse para o céu e contasse as estrelas, se possível fosse contá-las, ele estava apontando para nós. Deus prometeu a Abraão descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. E nós sabemos que por causa de Jesus Cristo, Salvador, ele estava falando de nós. Nós somos descendentes de Abraão. Quando ele saiu, há 4.000 anos atrás, e olhou as estrelas, estávamos nós lá. Porque nós cremos pela fé no Filho de Deus. Paulo, ele explica bem essa dinâmica, ele diz, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3, 16, o 26 e o 29. Meus irmãos, Deus deixou esse texto de hoje. Tenho plena convicção disso. Para que possamos perseverar na esperança, com coragem e ânimo. Para que haja em nós contentamento e alegria infinitas, naquele que faz a promessa.
Não na nossa capacidade de cumprir a promessa, mas naquele que faz a promessa, pois ele é fiel. Sendo assim, eu creio ser precisa a tradução desse verso 18 pela NVT, Nova Versão Transformadora. Ela diz assim: a promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós, que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Portanto, não desanime, crente. O teu Senhor, Ele é fiel às suas promessas. Tenha forte alegria nele agora. Por que você vai esperar amanhã para ter alegria no Senhor? Por que você não começa a desfrutar dessa alegria hoje, agora? Se alegre no Deus da tua salvação. Que a palavra de Deus seja um deleite. Que você possa olhar para o Salmo 119 e ter ele como um deleite. Ó Senhor, como é agradável a tua palavra. Como é bom mergulhar na tua palavra, como ela traz ânimo, alegria, encorajamento. No meio de grande consolo é necessário sim uma advertência. E um comentarista, ele diz, muito feliz, ele diz: isso significa que se não conseguirmos chegar ao céu, e preste atenção nisso, se não conseguirmos entrar no lugar que Deus prometeu, não será porque a promessa falhou. Não será porque Deus nos decepcionou. Será por termos falhado em permanecer naquilo que Ele prometeu. Nós o abandonamos. Não conseguimos, haja o que houver, continuar com paciência, crendo firmes naquilo que Deus disse. Se algo falhar, será porque nos afastamos dEle. E não demonstramos a perseverança e a capacidade de suportar as provações que Abraão demonstrou em circunstâncias idênticas. Uma perseverança que o levou a alcançar a promessa feita. Não há falhas em Deus. Eu sinto lhe dizer que se você não chegou ao céu, não chegar ao céu, não vai ser por falha de Deus, porque a promessa dele é fiel. Ele vai cumprir, custe o que custar. Portanto, se agarre na esperança e na promessa de Cristo Jesus. Você precisa de agarrar a isso mais do que o alimento que você come para o seu corpo, mais do que a água que tira a sua sede. Você precisa da palavra de Deus mais do que qualquer coisa na sua vida. Creia nisso. Não há nada mais importante nesse universo do que você se apegar à palavra de Deus. Portanto, não desanime. As promessas de Deus, elas são confiáveis, mas elas não são somente confiáveis. Você precisa de ficar firme, não desanimar, porque Jesus, o Salvador, Ele nos conduzirá para a glória de Deus. E isso nós vemos nos versos 19 e 20 do nosso texto. Leia comigo. Diz assim: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Talvez o seu estado aqui hoje, diante do Senhor, talvez você tenha vindo para cá, e o seu estado seja definido com a letra dessa música do nosso cenário Novo Cântico. Você tem medo de que o adversário irá vencer? Luz te falta? E onde estás, não podes ver? Abra o coração, que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abra o coração, que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Talvez você está com medo. E você sente medo? Sinceramente, diga para você mesmo, você sente medo? Você pensa no futuro do nosso país? Você pensa no que pode acontecer dependendo do governante que assume o governo? Você pensa nisso? Você pensa, o que vai acontecer com os cristãos? Perseguição? Hoje nós já temos. Imagina, dependendo da situação, pode piorar, pode se agravar isso. Você tem medo? Você sente que a sua fé está pequena? A pressão que você sofre do próprio pecado, o seu próprio pecado tem feito questionar se de fato você tem fé. Se acalme. O maior consolo do mundo está disponível para você. Escute mais um pouco da palavra e receba fortíssimo alento. Nós temos aí nos versos 19 e 20 uma palavrinha interessante. Ele se vale aqui, meus irmãos, de uma ilustração tirada do cotidiano das pessoas do Mediterrâneo.
Como é um pouco distante de nós, eu vou exemplificar um pouco mais. Do primeiro século ali. Para encorajar-nos na fé. Ele vai usar esse exemplo, essa ilustração, para nos trazer coragem hoje, no século 21. Antes de ver a relevância desses versos em nosso contexto, é necessário entrar na mente de um hebreu. É necessário que nesse momento você vá e volte ao passado. Precisamos de enxergar aqui com seus olhos. Stuart Olit, comentarista desse texto de Hebreus, nos ajudará nessa missão. Preste atenção. Em cada porto ali naquele tempo havia uma pedra. Podemos ver alguns exemplos disso até nos dias atuais. Em alguns portos eram muitas pedras, conhecida em latim como ancória e no grego como anquira. Cada uma dessas palavras, cada uma delas estava segura e imóvel, fixa na orla da praia. Os barcos pequenos eram ancorados a elas, mas também havia um outro propósito. A ciência da navegação naquela época não era tão avançada como hoje. Ainda não tinha sido inventado o leme ou timão, por exemplo. Muitas vezes, apenas com as suas velas, um barco não conseguia entrar no porto, especialmente se o vento fosse contrário. Quando isso acontecia, um tripulante ia adiante em um pequeno barco de remo. Tal homem era conhecido como o precursor. Ele amarrava o barco do navio em dificuldades à ancória, que era firme e segura. Os que estavam no navio simplesmente seguravam na corda e com esforço e paciência puxaram-na. Se fizessem isso sem soltar a corda, nem relaxar o empuxo, chegavam sempre com segurança ao porto. Agora você pode olhar para esses dois versos novamente e ter uma outra vida olhando para eles. Eles ganham uma nova vida. Todos nós que cremos no Evangelho, nós temos essa esperança proposta aqui no final do verso 18, por Ele, por Deus. E essa esperança, meus irmãos, ela é uma âncora, segura e firme, que penetra além do véu, conforme o texto, ou seja, o próprio céu. O precursor chegou ali e fixou a corda. Se temos tal segurança que é infalível, o que pode dar errado? O que devemos fazer se você já possui essa segurança? Tudo o que você precisa fazer, meu irmão, é segurar firme essa corda e nunca soltar. Você precisa perseverar num esforço paciente e contínuo. Assim chegarás ao porto, não obstante as tempestades, dúvidas, temores ou simplesmente dificuldades que enfrentamos na vida. Âncoras, meus irmãos, são uma imagem clara e familiar de segurança. Várias empresas, por exemplo, do ramo de seguros, usam uma âncora em sua logo. Porém, aqui nós temos algo diferente, intrigante nessa âncora. Todas as outras âncoras descem ao mar, mas essa âncora, ela sobe ao céu. A âncora de um navio desce sob as ondas para um lugar invisível, para manter segura a embarcação. Mas essa nossa âncora especial, essa âncora da nossa esperança, sobe para um lugar onde pela fé nós podemos ver o interior por trás do véu. A sua esperança, meu irmão e minha irmã, e você precisa se alegrar com isso, não é como qualquer outra esperança desse mundo. Para os ímpios, a esperança é um mero desejo, é querer e não ter. E o fracasso do mero pensamento positivo leva muitas pessoas ao abismo da depressão e outros males modernos. Mas você, cristão, você tem desejos também. Você quer muitas coisas, não é mesmo? Você quer as bênçãos de Deus, você quer paz, segurança, você quer habitar nos novos céus e na nova terra. E a lista ela vai continuando. Mas ao contrário da esperança que o mundo tem, que padece, que não chega a lugar algum e não tem âncora, a nossa esperança em Cristo vai adiante de nós para o céu. Ela já foi, está lá, está ancorada no caráter imutável de Deus e no juramento que Deus fez. Nossa esperança vai para um lugar onde nós ainda não podemos ir. Ela vai para o céu onde Cristo está nesse momento. Ele morreu, ele foi, e ele está lá agora. No céu, Jesus coloca a âncora da nossa esperança, baseada nada mais, nada menos do que na sua própria obra na cruz do Calvário, por causa dos imutáveis propósitos soberanos de Deus. Com isso, o autor conclui seu argumento dizendo que Cristo foi como precursor por nós para o céu, tornando-se
o sumo sacerdote, não daqueles sacerdotes temporários do Antigo Testamento, como os levitas que morreram, mas um sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sobre isso, Richard diz o seguinte: o ponto é que Cristo nunca será substituído em sua missão celestial por nós. Ele nunca falhará, nunca morrerá. Jesus veio à terra para viver e morrer por nós. E quando ele voltou para o céu, também foi por nossa causa, para fixar a âncora da nossa esperança segura e firme no santuário interior do próprio céu. Nas grandes promessas de Deus asseguradas em Cristo, temos, portanto, um cabo de salvação que nada pode quebrar ou destruir, para que tenhamos a certeza de chegar sãos e salvos ao porto do céu. A fim de lançar de uma vez por todas uma base fidedigna para a sua segurança, meu irmão e minha irmã, nós vamos responder algumas questões que nesse momento podem transitar a sua mente. Você pensa o seguinte: podem as circunstâncias imprevistas quebrar a linha para essa grande âncora? As obras dos homens, as tentações do diabo, a hostilidade do mundo, podem romper um cordão forjado e colocado lá pelo próprio Deus? Seu pecado pode quebrar a linha para essa grande âncora? De repente, as más escolhas que você fez na sua vida e você experimentou duras e drásticas consequências por causa dessas escolhas, será que elas te afastam, quebram a linha dessa âncora? A resposta para essas legítimas indagações é um sonoro não. Paulo havia respondido questão semelhante. No tempo de Paulo já havia questões semelhantes a esta. Os cristãos daquele tempo também se perguntavam sobre isso. O que essas indagações por fim querem perguntar é o seguinte: será que algo ou alguém pode nos afastar do amor de Deus? Será que o nosso pecado, as escolhas da vida, o curso que eu tomei da vida pode me afastar do amor de Deus? E qual é a resposta do apóstolo? Sei que você conhece esse texto de cor, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39. E no registro do profeta Isaías lemos, e aqui, quem é mãe tem um apelo especial. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher, e você mãe que está aqui, acaso você pode se esquecer do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do teu ventre? Mas a Escritura diz: mas ainda que essa mãe viesse a se esquecer de seu filho, eu todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de cada um de vocês. Eu simplesmente não esqueço. Mas e você que tem vivido um cristianismo descompromissado, indolente, sonolento, e a sua consciência está ali? Eu preciso de voltar. Você deixa de vir à igreja, você deixa de ter comunhão com os irmãos, você se afasta. E o caminho é cruel, você é pisado pelos homens, e a tua consciência está martelando. Você precisa voltar. Você muitas vezes se sente como o filho pródigo, você está lá no mundão, mas algo está te dizendo: está errado, eu preciso voltar. Mas a sua consciência está lhe condenando. Há esperança para uma consciência que te condena? Sim, sim. Veja o que o apóstolo do amor, o apóstolo João diz: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. O seu coração te acusa? O que você precisa fazer para que ele não te acuse? Você precisa de voltar. Você precisa pegar o caminho do filho pródigo e voltar. Porque aí você pode ter confiança novamente diante de Deus. Você pode orar, clamar a Ele e Ele vai te ouvir. Meus irmãos, vocês possuem tudo
E eu não estou falando que você tem todo o dinheiro que você gostaria de ter. Eu não estou dizendo que você mora na casa que muitas vezes você gostaria de morar. Mas eu te digo uma coisa, você tem tudo o que você precisa para a jornada da vida cristã. Você tem tudo o que você precisa para viver como um peregrino e forasteiro nesse mundo cruel. Você tem a Cristo. Essa é a sua esperança? Você confiou em Jesus Cristo para a sua salvação? Se não, qual é a sua esperança? Você ainda confia nos seus bens? Meus irmãos, aconteceu algo terrível esses dias lá no Rio de Janeiro. Terrível. As pessoas perderam tudo. Algumas perderam a vida também. Mas aquelas que não perderam a vida, os seus bens viraram pó, ou água, tudo na água. Imagina se o coração de alguém está nos seus bens. O que você pode ter? Você não tem nada, você tem pó. Seu dinheiro não vale nada. Quem tinha dinheiro em alguns anos atrás, ali, anos 80, sabe disso. Uma hora para outro, o governo falou assim, tomar as contas aqui, pum. Quem tinha muito dinheiro, não tinha nada. Nada, não tinha nada na conta. E aí? Qual é a tua esperança? Eu sei qual é a tua esperança. A tua esperança é o seguinte: dependendo do governo que vier, eu vou ficar feliz ou triste. E meus irmãos, eu não estou dizendo que a consequência não pode ser ruim. O que eu estou querendo fazer você pensar é qual é a tua esperança? Qual é a garantia da tua esperança? Você está colocando a sua garantia em terreno que não segura? Em areia? Ou na rocha que é Cristo? E como você se manterá no dia solene do julgamento de Deus se a sua esperança for vazia? O que Deus vai dizer a você? Muito bem, servo bom e fiel? Não. Se a tua esperança for os teus bens, Ele vai te dizer, servo mau e negligente. Não vos conheço. Mas se a tua esperança for única e exclusivamente Jesus Cristo, você pode ter certeza que Ele vai estar te esperando e vai dizer, pode entrar para o gozo do teu Senhor. Se você confiou em Cristo, então sua esperança é uma esperança que nada pode quebrar. Uma esperança que pode encorajar você de fato, que pode lhe ajudar a viver a vida hoje. Uma âncora para a sua alma nas tempestades da vida. Tem um hino, meus irmãos, que me alegra o coração. Ele traz conforto. E ele diz assim, mestre, o mar se revolta, e as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos? Podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba a minha alma, te imploro, vem me acudir. Firme ao teu lado, ó mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto, destino meu. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O seu coração está assim, meu irmão? O meu coração goza a calma que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó mestre, dono da terra e céu, hei de chegar bem seguro ao porto, ao seu destino, ao céu, ao nosso destino, porque nós temos uma âncora lá, e você chega lá. Não se esqueça jamais que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o nosso sacerdote para sempre. Ele não depende do teu estado de espírito. Isso é um consolo para nós. Ele não acorda mal-humorado. Fala assim, hoje eu não vou salvar o Tiago, o Lucas, o Gabriel. Ele não acorda mal-humorado. Assim, hoje eu... Você acorda. Você acorda e você fala assim, hoje eu não sou muito digno hoje. Eu estou mal. Mas o Senhor não. E se alegre nisso porque Ele é estável. Ele não muda. Ele é o mesmo. E por isso a sua segurança está ancorada no céu. E meu irmão, de lá ninguém tira.
ladrão não escava e não rouba, se o teu tesouro estiver no céu, estiver ancorado no céu, nada vai abalar a tua esperança. Nada. Ele tem a palavra final sobre a sua vida. Meu irmão, tenha esse consolo, ninguém lhe conhece tão profundamente como Ele. Você vai chegar lá se você estiver com Ele. Se Jesus estiver no controle do barco da sua vida, certamente você herdará a salvação. Você está seguro no piloto do barco da tua vida? E se não, do que você precisa hoje para crer nele? Concluindo, meus irmãos, o texto. Você não precisa de uma âncora em mares calmos. Espere dificuldades na sua vida, espere lutas, espere provações, dificuldades. E quanto mais severo o clima, mais importante é a sua âncora. Precisamos da âncora para parar o navio e evitar que ele afunde. Vocês perceberam o que eu estou querendo dizer? O navio é a tua vida. Se você não estiver ancorado no céu, firme nas promessas do nosso Salvador, a tua vida vai de mal a pior. Nós precisamos da âncora para dar estabilidade para o navio e deixá-lo mais confortável para quem está a bordo. Precisamos da âncora para permitir que o navio mantenha o progresso que fez. Você entendeu que o progresso que você fez não é por causa da firmeza sua, mas sim por causa da tua âncora? É por causa de onde você está ancorado. E lá não falha. Você pode estar seguro disso. O navio, ele deve se agarrar à âncora, assim como nós devemos nos agarrar à esperança. A âncora em si pode ter um suporte forte e ser presa ao fundo do oceano. Mas se não estiver bem presa no barco, é inútil. Mas há também um sentido em que a âncora segura o navio. Como a esperança da eternidade com Cristo nos segura em momentos de crise. Meu irmão, quantas vezes você é segurado por Jesus? Você acha que você que está dando a mão para Ele que está segurando você pela mão. Não é você que está segurando as mãos de Cristo, mas Cristo que não está deixando você escapar pelas mãos dEle. Isso é bom demais. É a melhor notícia que você pode ter hoje. Jesus não está deixando você escapar, porque você quer escapar, você quer sair das mãos dEle, eu sei, você luta. Senhor, eu quero tomar as rédeas da minha vida, e Ele não deixa. Mas essa analogia da âncora, ela não é perfeita, porque nós estamos ancorados no céu e não no chão como uma âncora de um barco. E nós estamos ancorados para seguir em frente, não para ficar parados em um lugar. A vida cristã ela é dinâmica. Você precisa trabalhar. Você precisa ajudar o seu irmão. Você precisa apoiar o seu irmão mutuamente. Você precisa olhar ao seu redor, deixar de olhar um pouco para si mesmo e olhar ao seu redor e ver quem está fraco, quem está titubeando. E falar, vem meu irmão, vamos caminhar junto. Nossa âncora é como qualquer outra. Quando é útil, não se vê. Quando o homem pode ver a âncora, ela não está fazendo nada. Onde está a sua esperança, igreja de Cristo hoje? Você crê apenas no que você pode ver? Isso não é crença. Meus irmãos, por fim, como nos traz segurança? Saber que temos Cristo por âncora. Que por causa dele chegaremos e viveremos no céu para todo sempre. Seja alegre, seja contente, mas saiba, a sua ansiedade, a ansiedade do seu coração, aquela que te atrapalha ver o seu próprio Senhor, ela vai chegar até você amanhã, por mais que você lute. Porém, diga para a sua ansiedade, Cristo é a âncora, é a segurança da minha alma. E você pode chegar como salmista, no fim de um dia difícil, trabalhoso, em que você sente que as lutas foram maiores que você, e você está abatido, e você pode dizer assim para você mesmo, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera pacientemente em Deus, a nossa âncora, pois ainda louvarei a Ele, o meu auxílio e Deus meu. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre possamos estar ancorados nele. Vamos orar, eu convido
a igreja a se colocar de pé, a equipe já a tomar assento aqui para o último cântico. Irmão, pense um pouco na segurança que você tem. Eu não sei o que você espera do dia de amanhã, na segunda-feira. Eu não sei se te traria muita alegria amanhã saber que você tem, você chegar lá, olhar o teu extrato bancário e saber que você tem 1 milhão na tua conta. Eu não sei se isso te daria mais alegria do que, por exemplo, a alegria de ter Cristo por âncora. Mas pense um pouco nisso. Tudo que você vê, tudo que você está vendo aqui é passageiro. A analogia boa da vida é que nós somos peregrinos e nós somos forasteiros. Estamos indo rumo à nossa pátria celestial. Viva como um peregrino, viva como alguém que está indo para casa. Como alguém que está voltando a um lugar muito melhor do que o Éden, onde Adão e Eva estiveram. Muito, infinitamente melhor. Incomparável. Você está indo para lá. Vamos orar. Santo Deus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra ela é profunda, Pai. Ela atinge a necessidade da nossa alma. Ó Pai, nenhuma garantia falsa desse mundo pode nos dar alegria. Nem dinheiro, riquezas, prazeres, tudo isso passa. E no fim, ó Deus, temos desgosto. Porque isso não traz o verdadeiro contentamento e alegria que o nosso coração e a nossa alma anseiam. Ó Pai, mas nós lutamos contra isso todos os dias. Nós lutamos, ó Deus, contra a vontade de fazer a vontade da carne. Mas, ó Deus, fortaleça o nosso espírito, para que nós possamos ansiar e olhar para as coisas do alto, não as que são aqui da terra. Ó Pai, que possamos ver além do véu, no céu, no interior do céu, onde Jesus Cristo colocou a nossa âncora, segura, firme, que nada do que fazemos pode abalar isso. Mas que através disso o Senhor nos dê, ó Deus, a ousadia de viver nesse mundo difícil, cruel, longe do Senhor. Que possamos viver, ó Deus, como luzeiro nesse mundo. Nos ajude, Pai. Esse é o nosso clamor, com confiança, com gratidão, no nome do nosso amado Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém.